E aí galera, beleza? Sou o Júlio Deste. Hoje a gente não vai usar o quadro, mas sejam bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso sobre hipnose conversacional. Minha camisa está abrindo aqui, seduzente. Bom, hoje eu vou falar sobre dois conceitos que são análises observacionais, tá? Ou seja, são coisas que vamos analisar ao observar as pessoas. Isso vai servir que na segunda aula, espero que você tenha assistido a primeira e a segunda aula, na segunda aula eu falei sobre os conceitos, né? As palavras carregam conceitos, carregam significados próprios para cada pessoa. Então, eu tenho que descobrir o que aquela pessoa entende por aquela palavra. É mais fácil quando eu vou tentar fazer a hipnose conversacional, e eu estou falando tentar, porque eu já disse na outra vez, nem sempre ela funciona. Né? Depende biopsicossocial, depende de alguns outros fatores. Quanto mais você domina esses fatores, melhor. Mas ainda assim, não é uma coisa que você fala assim, nossa, é 100% eficiente. Assim como várias coisas que são, digamos, comprovadas cientificamente, vão funcionar em 100% dos casos. Um remédio para dor de cabeça não funciona em 100% dos casos, né, com todas as pessoas. Depende muito da fisiologia da pessoa. Então, essas duas análises, a primeira, talvez você já tenha ouvido falar, e eu espero que você assista tudo. Não fica com aquela, isso aí eu já sei, porque eu posso explicar de uma forma que talvez você ainda não compreenda. Mas a primeira, talvez você já tenha ouvido falar, que são os filtros de linguagem, né? As pessoas são mais auditivas, mais visuais, mais sinestésicas, né? Sinestésicas naquele sentido da programação neurolinguística, elas sentem mais. E eu sei que tem pessoas que dizem isso não tem validação científica, isso não tem comprovação científica, e realmente não tem. Mas essa coisa é uma análise observacional. Eu não tenho como comprovar cientificamente agora que você está pensando num macaco verde fluorescente. Mas se eu fizesse uma análise do seu cérebro na hora em que você estivesse pensando sobre isso, sobre o que eu falei, talvez eu visse ali o lado mais criativo, o lado mais visual que se acendesse, e eu poderia supor, assim, suponho que ele realmente tenha visto um macaco verde fluorescente, mas não tem como eu abrir o seu cérebro, que é uma estrutura física, e achar onde estão os seus pensamentos, né? Falar assim, olha, isso aqui é um pensamento erótico, isso aqui é um pensamento de crueldade, olha, aqui tem uma lembrança de quando ele estava na quinta série e sonhou que foi pelado para a escola, porque provavelmente você passou por isso, todo mundo já passou por isso. Então assim, por mais que eu não possa provar cientificamente através de dados, falar assim, olha, a área do cérebro dessas pessoas aqui, embora eu não seja um perito no assunto, mas eu suponho que se você fizer uma análise de um desenhista, né, e a análise de um músico, as áreas do cérebro deles vão estar ativas, mais ativas, em lugares diferentes. Né? Então, assim, não se tem uma comprovação científica disso, porque acho que o povo está cagando e andando para esse conceito. Isso não interfere tanto na vida cotidiana quanto estudar um aneurisma cerebral. Então eu prefiro que os caras continuem estudando o cérebro para evitar doenças do que para descobrir a forma como a gente se comunica. Embora, chamando, tem um documentário da Discovery, se eu não me engano, que chama Desvendando a Mente, que fala sobre o poder da música no cérebro, onde eles fazem scanner do Sting, né, que foi do The Police. E aí você consegue ver algumas coisas dessas assim que eu estou falando lá, mas como eu disse, eu não sou perito, então não vou dar aqui meus 2 centavos de contribuição em cima dessa parte científica. Mas, por observação, eu consigo perceber ao conversar com um amigo tatuador. Eu tenho um amigo tatuador, afinal eu tenho várias tatuagens. Na verdade, eu tenho 2 amigos tatuadores. Ao conversar com eles e ao conversar com amigos músicos e
amigos desenhistas, eu tenho, né, várias, provavelmente você também tem várias ramificações nos seus contatos sociais. Então, assim, se você conversa, faz essa análise observacional. Quando você conversar com presta atenção nas palavras que ele usa, na forma como ele se comunica. Você vai perceber que um desenhista, um tatuador, uma pessoa muito mais, um arquiteto, alguém que lide muito mais com coisas visuais no dia a dia, as palavras que ela vai usar são muito mais palavras ilustrativas, né, visualmente. Ela vai falar muito mais, veja, isso é claro, a pessoa ela não enxerga, ela vai usar essas palavras. Assim como um músico vai usar mais palavras como eu não ouvi, ao invés de eu não entendi ou eu não vi, ele vai falar assim, eu não ouvi, está meio confuso, meio chiado. E a pessoa que, por exemplo, um enfermeiro, alguém que lide mais com sensações, igual eu trabalho com terapia. Terapeutas, em geral, tendem a ser mais sinestésicos, porque você tem que entender o que a pessoa está sentindo enquanto conversa com ela. Então, a tendência na profissão é que a pessoa seja mais sinestésica, que ela fale mais de forma sinestésica. É lógico que à medida que você compreende isso, que eu espero que você compreenda isso nesse curso, é que você, quando torna isso consciente, porque as pessoas não têm consciência disso, quando você torna isso consciente, você vai começar a mesclar palavras, tanto visuais, quanto auditivas, quanto sinestésicas no seu vocabulário, para conversar com as pessoas. Em círculos, porque assim você atinge todo mundo, e quando você for conversar com uma pessoa qual você ainda não conhece, é lógico que eu vou ensinar depois a questão de fazer uma leitura visual da pessoa, de leitura corporal, mas você começa com frases as quais tem 3 ou apenas 2, né? Ou seja, uma coisa mais auditiva, uma coisa mais visual, uma coisa mais sinestésica, uma coisa mais visual. Por experiência própria, eu acho que auditivo é bem menos gente. As pessoas são bem menos auditivas do que visuais e sinestésicas, tirando músicos e pessoas que trabalham diretamente precisando ouvir. Né? Um terapeuta ele também tem que ouvir muito bem, mas o ouvir ele é um pouco mais secundário, eu acho. Isso estou falando da minha experiência pessoal, porque eu tenho que perceber o que a pessoa está sentindo, embora eu tenha que ouvir as palavras dela, eu tenha que ver os gestos dela. Aquilo para mim tem que ser muito mais uma questão de sensação. Se a pessoa está angustiada ao falar isso, se a pessoa está feliz ao falar isso, eu tenho que compreender fisicamente o que ela sente. Então, isso é uma coisa que a gente leva para fora, a gente leva para o dia a dia, para a hipnose conversacional, embora eu use hipnose conversacional dentro da clínica. Então, faça essa observação de palavras que as pessoas usam. E faça isso de forma consciente. Ao prestar atenção numa conversa, ao prestar atenção no que eu estou falando, vai pensar, essa palavra que ele disse aqui, como eu teria construído essa frase? Se eu fosse dizer isso que ele está dizendo, que palavras eu usaria? Se eu fosse dar um exemplo dentro dessa analogia que esse cara está fazendo, que palavras eu teria usado? Então você vai perceber como existe uma construção psicológica aí da pessoa com base nas palavras que ela usa, né? Biopsicossocial. Você consegue fazer aí uma análise psicológica e até mesmo social da pessoa. Qual é o nível de vocabulário da pessoa? Ela está usando palavras muito complicadas, muito robustas, ou palavras muito simples? Há erro de português? As frases delas são bem construídas ou as frases delas são meio fracas, vazias? Viu que eu falei fracas,
vazias, isso é sinestésico. Então, assim, faça essa observação, né? Não deixe passar batido, viu? Não deixe passar batido. Batido é sinestésico. Observe as pessoas. Observe já é mais visual. Mas por que quando eu falei veja as pessoas, né? Eu não sou tão visual, sou mais sinestésico. Então, as minhas palavras visuais são menos e são mais fracas, né, do que a minha linguagem sinestésica. Isso é uma análise observacional. São coisas que você vai perceber ao observar as pessoas, ao analisar as pessoas. Eu uso muito mais analisar as pessoas do que observar, porque, novamente, eu sou mais sinestésico do que visual. E isso é uma coisa que você vai ter que tornar consciente, observar ali em cada... Não é que você não precisa ficar o tempo inteiro assim, nossa pessoa falou isso, o que isso significa? Porque senão você perde a linha de raciocínio da conversa, você tem que prestar atenção na conversa. As pessoas gostam que você preste atenção nelas, tá? Fica aí uma dica, as pessoas gostam que você preste atenção nelas. Então, preste atenção enquanto você estiver conversando com as pessoas. Analise o que ela está falando, mas não perca a comunicação. Você pode, e enquanto ela está falando, ela diz alguma coisa, você pensa, pô, essa palavra é mais visual, essa palavra é muito forte visualmente. Eu acho que aí você vai construir você vai fazer a sua análise com as suas próprias palavras, porque você tem o seu filtro pessoal. Então, assim, lembrando que todo mundo é auditivo, visual e sinestésico, mas temos uma preferência, uma coisa mais forte, né, em nós, dessas três. Eu não vou ficar te ensinando a construir frases em cima disso. Uma vez que você entende qual é a estrutura da pessoa, você passa a usar palavras mais em cima dessa estrutura da pessoa. O segundo ponto, eu falei que eram dois, o segundo ponto é quem está no grupo do o Hipopotizando, que é o antigo grupo Hipnose Conversacional e Clínica, já sabe que eu gosto de uma teoria chamada DISC. Tá? Aí é importante que você abandone um pouco o seu preconceito, porque essa teoria ela é utilizada, essa ferramenta, o DISC é uma ferramenta, DISC, D-I-S-C. Ele é usado muito por coaches, tá? Mas deixe o seu preconceito de lado um pouquinho, guarda ele na caixinha, porque isso é importante, tá? Várias empresas gigantes, né, como a General Motors, eu não sei mais qual é o nome que a General Motors tem hoje em dia, mas ela paga milhões de dólares para coaches para fazer desenvolvimento pessoal dos funcionários, dos gerentes. Então, né, não acho que a GM entenda mais sobre... Né, não acho que o Joãozinho que fica lá fazendo piada na página Dicas Anti-Coach entenda mais do que a General Motors a respeito de construção de empresa ou de fazer dinheiro. Porque fazer piada, zombar, ridicularizar é muito fácil, né? É muito simples. Você pode pegar uma coisa que eu tenha dito aqui e fazer um recorte meu e fazer um meme e tirar a onda do eu sou fodão, mas fazer o que grandes empresas fazem, né? Você vai lá ver o Mark Zuckerberg e essa galera toda, que eles têm pessoas que eles pagam para trabalhar com eles, desenvolvimento pessoal. Então, assim, o DISC, ele vem da teoria de um psicólogo chamado William Morton Maston, que foi um psicólogo do exército americano durante a Primeira Guerra, após a Primeira Guerra. Ele trabalhou para DC Comics, sabe a DC Comics, que faz aqueles quadrinhos. Ele criou a Mulher Maravilha baseado numa teoria que ele desenvolveu sobre as emoções humanas, no qual ele categorizou as emoções das pessoas comuns. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise vinham trabalhando muito com a questão dos distúrbios. E ele pensou, ok, legal, entender o pessoal que é fora da caixinha, mas
né, as pessoas normais são a maioria, deveríamos compreender mais as pessoas normais. Então ele escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Alguns anos depois, outro psicólogo, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas esse outro psicólogo pegou essa teoria dele e desenvolveu uma análise comportamental, uma ferramenta que é uma análise comportamental. Eu fiz o curso de formação de analista comportamental em cima do DISC e posteriormente o Jung, né, foi psiquiatra e um cara foda, foi aluno de Freud e tal. O Jung desenvolveu uma teoria dele a respeito de introspecção e essas coisas sobre a personalidade, que se encaixa muito bem com o que o Martin já tinha feito. E então, assim, por observação, eu já fiz análises, eu já tracei perfis de várias pessoas, trabalhei com empresas numa época, fiz isso particular para artistas, para empresários e coisas desse tipo. E é uma ferramenta muito precisa. Só que você não precisa aplicar a ferramenta nas pessoas. Se você compreender a base dessa ferramenta do DISC, que o DISC ele é um compilado do conhecimento do Maslow. E o DISC ele vai trabalhar com 4 bases, tá? Não é que existam 4 perfis, são 4 bases de perfis comportamentais. Ele tem o D, que é uma pessoa mais dominadora, né? Ela é uma pessoa que mais ela age, ela não é tão preocupada com as outras pessoas. Ela é muito mais preocupada com o resultado. Ela pega e age, ela pega e faz. Tem o I, que é uma pessoa mais ligada no social, digamos assim, mas ela é uma pessoa que mais fala, que mais... É o cara que conta piada, é o cara que diverte, é o cara que é legalzão. Tem o S, que também é uma pessoa mais sociável, né? Não é uma pessoa tão social, ela é uma pessoa mais sociável. Tem uma leve diferença aí, que é a pessoa que ela mais ouve, ela mais preocupa, ela mais quer saber se está tudo bem, ela quer manter um bem-estar ali socialmente. E tem o C, que é a pessoa que é mais calculista, né? O I, ele é um influenciador. O D é um dominador, mas não no mau sentido, sabe? É um dominador porque ele pega e toma as rédeas da situação, né? Toma as rédeas da situação. Isso foi tanto sinestésico quanto visual, você reparou? Né? Porque é uma imagem, né? Construção, mas tem muita questão do sentido ali de segurar, agarrar, estar no controle. Vá se habituando a fazer essas análises. Então, assim, o D é uma pessoa mais dominadora porque ela quer tomar conta da situação, ela quer o objetivo dela feito, ela tem um foco no objetivo final. O I é uma pessoa mais influenciadora, que mais... É aquela pessoa que diverte, é tipo o Whindersson Nunes, né? É a pessoa que vai lá e conversa e alegra todo mundo. Tem o S, que é a pessoa mais sociável, como eu disse, a pessoa que está ali mais ligada. Você pode usar o social ou o sociável, deixa o I como um influenciador. E o C é a pessoa mais calculista, que ela está preocupada com o processo, como as coisas vão ser feitas. Novamente, todos somos D, I, S, C, mas cada um de nós tem alguma dessas características mais elevadas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou muito mais C. Eu sou uma pessoa muito mais calculista. Eu planejo muito mais as coisas. Tanto que eu demoro um pouco para agir, porque eu gosto de planejar. Eu gosto de ter certeza que o que eu estou fazendo está correto. Igual eu estou gravando aqui, já tem 19 minutos. Então, eu planejo na minha cabeça, às vezes no papel também, mas esses vídeos eu passo e repasso eles na minha cabeça, calculando o tempo, quais palavras eu vou usar, como eu vou explicar, qual é o melhor exemplo. É lógico que, às vezes, no meio surge uma piada, porque eu defino pontos que eu vou usar para se eu preciso falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Mas eu não gosto de ficar tão preso, né, sinestésico, eu não gosto de ficar tão preso a
uma linha de raciocínio ali que seja fixa. Eu gosto de ter uma abrangência porque eu tenho consciência de que eu preciso ser um pouco mais eu preciso ser um pouco mais divertido, e também eu preciso ser um pouco mais eu preciso assim, lidar mais rápido com as coisas, porque se eu for fazer as coisas no meu ritmo, que seria natural, eu gastaria 2 semanas para fazer cada vídeo, porque eu ia baixar várias imagens, várias coisas, fazer todo um processo para daí gravar um vídeo, e se não ficasse perfeito, o ângulo aqui não tá legal, a luz não tá legal, eu acabaria não fazendo. Então eu estou consciente da minha fraqueza como um ser e busco no D e no S coisas que me possibilitem ter mais sucesso no que eu estou fazendo. É uma análise observacional, não só do outro, mas de mim também. E isso você vai ter que aprender a fazer, não só observar o outro, mas observar a si mesmo. Eu acredito que existem, né, pessoas que se dão bem em todas as áreas, e todos os tipos de pessoa têm possibilidade de se dar bem em alguma coisa. Mas as pessoas que elas realmente se tornam boas e se tornam as melhores naquilo que elas fazem, ou são pessoas que, sabe, a vida delas aconteceu de uma forma em que foi direcionando para aquilo. Não estou dizendo de sorte, mas, por exemplo, você pega um Ayrton Senna da vida, que na verdade ele é a junção das duas coisas que eu vou falar. Mas ele é uma pessoa que nasceu em uma família que tinha uma grana, que possibilitava ele correr no kart ali, talvez já teve essa história dele, ele corria de kart. Ele não tinha uma preocupação de ter que trabalhar quando era criança. Então, assim, a vida dele foi permitindo que ele fosse realizando coisas, e ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente técnica. Então, eu acho assim, por exemplo, você tem um Whindersson, que é um cara que tem um carisma, que ele conseguiu, através desse carisma, ir fazendo com que a vida fosse levando ele para o caminho em que levou. Ao mesmo tempo, também, você percebe que existe uma técnica, um estudo, um planejamento por trás. Então, eu acho assim, não dá para contar unicamente com a sorte ou com escolhas acertadas que você vai fazer, porque às vezes você vai fazer uma escolha num improviso que vai dar errado. Então eu acredito muito que se você não tiver a sorte, porque existem pessoas que dão sorte, tem pessoas que nascem no ambiente correto, que tudo acontece para elas de uma forma maravilhosa e elas se tornam os melhores naquilo, porque a vida propiciou a elas que elas crescessem naquela área. Mas existem pessoas que a vida às vezes vai cagar na sua cabeça. E você vai ter que estudar muito, vai ter que se tornar muito técnico, você vai ter que se tornar muito conhecedor do que você está fazendo. Você vai ter que se tornar uma pessoa extremamente... Você já ter visto o Sherlock? Você vê o quanto o Sherlock ele não é um cara de sorte. As análises dele são construídas em bases de coisas que ele estudou, em coisas que ele passou anos aperfeiçoando. Então, assim, se você quer ser um Sherlock Holmes, um Ayrton Senna da vida, você tem que considerar estudar muito, observar muito, aprender a analisar muito o outro e a você mesmo. Principalmente você mesmo. Você tem que aprender a fazer análises de você e pensar, ok, isso aqui é um ponto fraco meu, eu preciso melhorar nisso, eu preciso desenvolver mais isso. Isso aqui não está me possibilitando crescer como eu queria. E isso tudo entra dentro da ideia da hipnose conversacional, porque muitas vezes você vai se ver aí em situações em que você vai precisar conversar com pessoas e convencer as pessoas a fazer determinadas escolhas que sejam favoráveis para você. Alguém bateu na porta quando eu estou gravando, não vou parar, mas eu já estou finalizando. Então, assim, muitas vezes você vai precisar trabalhar a sua persuasão, não só pela questão de uma sedução ou de uma venda, mas para convencer as pessoas
a trabalhar ajudando você nos seus planos, nos seus sonhos. É uma manipulação. Você vai aprender a manipular as pessoas não pro mal, ou na verdade, quem sou eu para julgar o que você vai fazer ou não? Mas eu não estou te ensinando a usar isso pro mal, estou te ensinando a usar isso como, cara, preciso fazer determinada coisa e isso vai ser muito bom para mim, para outras pessoas. Como foi o meu caso, eu precisava mudar de cidade, de sair de onde eu estava, porque era um lugar pequeno, que não me possibilitava um crescimento profissional, qual eu percebi ao fazer uma autoanálise, que eu estava estagnado naquele local e eu precisava me desenvolver mais. Então eu precisei convencer, no caso, a minha mãe, porque minha mãe tem problemas de saúde e eu não podia deixar ela sozinha, mas ao mesmo tempo eu não podia ficar preso ali. Então, de conversar, falar com ela, eu sei que você mora aqui nessa cidade há anos, mas eu preciso me desenvolver, mas eu não quero deixar você sozinha. Então, conversar, usar o que é importante para a pessoa, usar as palavras que são importantes para a pessoa, fazer com que ela compreenda você. Tá? Porque às vezes os filtros de comunicação e os perfis de comportamento da pessoa não fazem com que ela enxergue o mundo que você enxerga. E muitas vezes os filtros que você usa e o seu perfil não permitem que você enxergue a pessoa. Então, para você compreender os conceitos que eu falei na segunda aula, é importante que você faça essas análises observacionais. E, como eu disse, mas que não se tenha uma comprovação científica que vá se dizer, e atesto que é assim que funciona. A ciência também trabalha na base de observação. Ele fala assim, ok, por observação percebo que funciona assim. É como se trabalha a psicologia social. Inclusive tem um filme muito bom chamado The Experimenter. Em português acho que eles colocaram como Experimento de Milgram, que por esse filme você vai entender um pouco como funciona a psicologia social. É um filme um pouquinho difícil de achar, mas aí nos torrents da vida você consegue achar. Eu acho que ele tem também na Amazon ou um outro troço desses aí que você paga para assistir, não sei. Mas nos torrents da vida você acha esse filme, O Experimento de Milgram. É um filme muito interessante para você compreender como funciona a psicologia social. Você faz por observação de pessoas em situações, né, através do empirismo, ali você coloca as pessoas em situações repetitivas, pessoas diferentes na mesma situação, as mesmas pessoas em situações diferentes, e você mede a resposta delas ao ambiente, a resposta delas à experiência. E aí você tem uma comprovação científica, mas por observação, não por análise biológica, cérebro e essas coisas, porque todos somos biopsicossociais. E você tem que aprender a fazer essa escala de análise. Se 2/3 apontam para um lado, você pode supor que o terceiro ponto aponte também, tá? Então, é isso. É isso. Se inscreve no canal, aquelas coisas todas. E pode entrar no grupo lá do Telegram, Hipopotizando, caso você ainda não esteja. Muito obrigado, valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.